Brasil e Bolívia, tivemos aí o último jogo dessas eliminatórias, Brasilzão finalmente preparando para a Copa do Mundo, mas infelizmente como derrota 1-0 para a Bolívia. Mas para contar essa história, primeiro a gente tem que passar pelo lado boliviano. A Bolívia jogando a 4.000 metros, a gente tem que entender o contexto. É em El Alto, são mais de 4.000 metros de altitude. Jogar a 3.000 já é muito difícil, inclusive estou até com a camisa da LDU exatamente porque é um time de altitude, mas no caso equatoriano. Chegando lá, a Bolívia tinha uma grave missão, uma missão muito difícil. Vencer do Brasil e torcer para a Venezuela não vencer seu jogo contra a Colômbia. Última Copa que a Bolívia realmente esteve presente aí nesse Mundial foi lá em 94, a Bolívia se classificando. Então a gente tem que encarar também como o peso vinha para essa Bolívia de conseguir uma classificação na Copa do Mundo. Tudo isso que eu estou falando aqui não é para passar pano para a seleção brasileira. Eu já falei nos outros programas, inclusive, que eu não ia pesar a mão nesse jogo da seleção, principalmente jogando nessa altitude, nessas condições. A gente teve uma seleção muito trocada, nomes que seriam reservas, entre aspas, porque a gente nem um ciclo completo teve, então nem pode falar tanto como reservas, mas uma seleção muito modificada em relação ao jogo do Chile. Jogou mal? Jogou mal. Subiu o morro, um primeiro tempo que no máximo ali quem se salvou foi o Luiz Henrique, tentando algo de diferente. Teve o pênalti na reta final, convertido por Miguelito, ex-jogador do Santos, jogador da América Mineiro. E um segundo tempo que o Brasil também não conseguiu criar nada demais. Depois das alterações, entrando ali os jogadores, vamos dizer, ditos titulares, o time até ganhou um pouco de volume, e a Bolívia tentou apostar um pouco mais em contra-ataques e acabou tendo sobre si o controle da partida. Arriscou muito de fora da área a Bolívia. Tem a questão da altitude da bola fazer aquela, que nem bola de leite, quando você chuta a bola de leite, que ela faz o zigue-zague. São efeitos da altitude, fica difícil pro goleiro. Então, chance que tinha, abriu, bateu. Terminou, se não me engano, no primeiro tempo com 13 finalizações, muitos chutes a gol. E o Alisson até se destacou, achei até que o Alisson foi bem, é o nosso melhor goleiro. Enfim, dito tudo isso, é para englobar que a seleção brasileira foi mal contra a Bolívia, mas isso não quer dizer que foi mal, que isso vai gerar rastros e laços ruins, que o Ancelotti está perdido, que esses jogadores não se provaram. Não, nada disso. Por todo esse contexto, eu achoquei, falei que não ia pesar minha mão nesse jogo, que eu não ia chegar aqui e falar, olha como o Brasil está horrível, porque a altitude, a gente sabe, é diferente. Antes de entrar no tema principal do vídeo, queria também destacar a Bolívia, voltando aí, como eu já falei, desde 94 não participava de uma Copa do Mundo, está viva para a repescagem, e aí por mais que a gente não consiga transmitir essa emoção de estar numa Copa do Mundo, porque pra gente é banal, estivemos em todas, nunca falhamos uma Copa, é claro, principalmente com a ampliação de países e pelo jeito que é as eliminatórias da América do Sul, a gente não vai ficar de fora, mesmo jogando muito mal, mesmo fazendo o pior ciclo da história da seleção brasileira, talvez, como foi esse, inclusive, é o tema principal. A gente tem que dar parabéns para a Bolívia nesse quesito de estar presente numa Copa, mesmo indo para a repescagem. Acabou a partida, os jogadores se ajoelharam, começaram a chorar, muita emoção nas arquibancadas. São peso de estar numa Copa do Mundo. Isso graças também ao jogo da Colômbia, que venceu por 6-3 a Venezuela. Falamos de Bolívia, falamos um pouco do jogo de hoje, que não dá muito para se avaliar, mas foi uma atuação abaixo. Quero falar desse ciclo de Brasil para a Copa do Mundo, que foi, dos que eu vi, o pior e talvez dos piores da história da seleção brasileira. Tivemos passagem de Ramon, começou com Ramon Menezes, o ramonismo lá atrás, um Ramon que, vamos sejamos sinceros, o que o Ramon faz para pelo menos estar no sub-20 da seleção brasileira? Nada. Começou o ciclo com o Edinaldo, um presidente que estava mais preocupado em se manter no cargo do que realmente pensar no futebol brasileiro em todas as instâncias, futebol brasileiro de seleções, futebol brasileiro de Série D, a gente quase não teve transmissão da Série D, o futebol feminino, todas essas questões foram deixadas de lado por um presidente que queria se manter no cargo a qualquer custo. Depois tivemos novas trocas de treinadores, um Diniz trabalhando dobrado, né? Trabalhava no Fluminense, trabalhava na seleção brasileira, não foi dado tempo, não foi dado processo, foi escolhido de qualquer maneira. Tudo isso para tapar um buraco do Ancelotti que já era para ter chegado, aí foi atrás, parece que ia, não ia, o Real Madrid renovou com ele. Nesse meio tempo o Ancelotti ficou no Real Madrid, depois traz o Dorival Júnior, também meio que ao Léo, ele fez um trabalho bom recentemente, então vamos trazer ele, traz o Dorival, a gente perde principalmente aí
um tempo precioso, que era o tempo da Copa América, que a seleção teve 40 dias para se reunir e treinar. Isso é ouro quando se fala de futebol de seleções. E o Dorival pegou esse tempo e a gente foi jogando no lixo, no lixo, no lixo. Praticamente não tivemos ciclo. Resultado disso, a pior eliminatória da história da seleção brasileira, superando a eliminatória para a Copa de 2002. A gente acabou exatamente na 5ª colocação. Lembrando que os 6 primeiros vão direto para a Copa e o 7º, que foi a Bolívia no caso, vai para a repescagem. A gente acabou na 5ª colocação e vamos fazer, né, Eu tô muito chique, eu tô fazendo um rewind, mas não é o rewind aqui, fazer uma nostalgia do que foi, também não uma nostalgia porque é bom, fazer um compilado do que foi realmente essa eliminatória. Se a gente parar pra pensar, foi recorde de aqui, ó, batemos vários recordes de mais tempo sem ganhar jogos seguidos, se eu não me engano foram 4 jogos seguidos da seleção sem ganhar, levamos de 4 de uma Argentina sem Lionel Messi, perdemos pra Venezuela, perdemos para a Bolívia também, depois desde ali de 90, da eliminatória de 94. Então, assim, fomos batendo recorde atrás de recorde. Recorde de partidas consecutivas sem marcar gol. Pior defesa entre os classificados em dado momento. Esse é o retrato dessa seleção brasileira nesse ciclo. Tudo isso para dizer que esse ciclo foi horroroso, horroroso. Quer dizer que por causa disso o Brasil não vai ganhar a Copa? Não, não tem nada a ver. O Brasil tá tendo que se armar de qualquer jeito. O Ancelotti tem poucas aí convocações restantes, já teve poucas convocações, uma delas num jogo na altitude que não ia dar para avaliar. Jogadores indisponíveis, por exemplo, a gente ainda não viu o Neymar com o Ancelotti, a gente não pôde ver o Vinícius Júnior nessa convocação, e ele vai ter tempo para testar jogador? Vai ter tempo de convocar jogador que ele quer ver? Ou ele tem que focar em preparar os jogadores que ele já tem alguma confiança que estará na Copa do Mundo? O Richarlison é um cara que ele tem muita confiança. E talvez ele acabe indo para a Copa por falta de testes, falta de tempo, falta de convocação. Tudo isso por causa de uma CBF que, ó, não teve nada que acrescentar nesse ciclo. Então vamos fazer um en passant, cara, eu tô chique demais. En passant dessa eliminatória. Primeira rodada, o Brasil começa estreando, ganhando da Bolívia por 5-1 lá no Mangueirão. Inclusive, pra quem não lembra, esse é o jogo que estreia o Diniz e até tem aquele tweet famoso: Ancelotti, cumpra seu contrato. Temos Fernando Diniz, Neymar faz gol, vai muito bem. E aí na sequência a gente tem uma vitória pra cima do Peru, 1-0, Brasil com 2 vitórias. Depois um empate com a Venezuela por 1-1, em casa, tá? Em casa, empatou com a Venezuela por 1-1. Perde pro Uruguai por 2-0. Nesse jogo é o jogo que o Neymar se machuca e fica muito tempo fora. Depois perde para a Colômbia de 2-1. Fora de casa, mas acaba perdendo para a Colômbia realmente. Isso ainda na 5ª rodada. Aí depois de perder para esse jogo de 2-1, o Brasil perde para a Argentina em casa. Aquele gol de cabeça do Otamendi no escanteio. A gente já emendou aqui, ó, 4 jogos sem vencer, tá? Inclusive com a Venezuela não vencendo. Na 7ª rodada, vence o Equador por 1-0. Na 8ª rodada, perde pro Paraguai, jogando muito mal. Mais uma derrota. Nisso a gente já tem 5 jogos, apenas uma vitória. Na 9ª rodada, vence o Chile com um gol achado do Luiz Henrique. Achado, normal era não vencer esse jogo. Foi uma partida de 2-1. Então olha como o Brasil bambeou demais. Falar que teve risco de ficar fora? Pela atuação, até teve, porque talvez o Brasil merecesse menos pontos do que teve. Na 10ª rodada, vence o Peru por 4-0, talvez a melhor atuação do Brasil nessas eliminatórias, aquele golaço do Andrés Pereira. Na 11ª rodada, aí volta, empata com a Venezuela, o Brasil passou uma eliminatória inteira sem ganhar 3 pontos contra a Venezuela, que já é Venezuela essa, que levou de 6 da Colômbia e não conseguiu se classificar para a Copa, tá? Não se classificou para a Copa e tirou 4 pontos do Brasil. Depois empata com o Uruguai por 1-1. Vence da Colômbia, 2-1, com um gol ali também no finzinho do Vinícius Júnior, quase que no último lance, ó, aí, mais 3 pontos que poderiam ser reduzidos. Aí, faz a maior vergonha dessa eliminatória, que foi aquele jogo de futebol contra uma Argentina sem Messi, que passearam na gente, poderia até ter sido mais, foi um passeio há muito tempo. Quem sabe desde o 7-1 não viu um passeio tão grande quanto a seleção brasileira, 4-1 Argentina. Depois, na 15ª rodada, empate, ó, já são 3 partidas sem ganhar. Empate contra o Equador por 0-0. Depois, na 16ª, vence o Paraguai por 1-0. 17ª, vence o Chile agora por 3-0. E na 18ª, acaba perdendo para a Bolívia. Essa é a eliminatória. E te falar, talvez se fosse um outro contexto, um contexto de menos seleções, o Brasil nem estaria classificado para a Copa. Depois que eu bati
na seleção brasileira, na CBF, e a gente passou por todas essas eliminatórias e viu o quão ruim foram os resultados dessa seleção brasileira, que somou em 18 jogos apenas 8 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. A gente mais perdeu ou empatou do que realmente ganhou jogos nessa eliminatória. É com tudo isso que eu venho para falar que dá para ser campeão. A Copa do Mundo é tiro curto, é encaixar um time. Muitas vezes a gente já viu exatamente como eu já falei, no ciclo de 2002, o Brasil foi muito mal, tinha sido o nosso pior ciclo até agora. Foi campeão, acabou batendo campeão. Em 94, o Romário teve que ser resgatado, tiveram que ativar o protocolo Romário contra o Uruguai no Maracanã para ele resolver o jogo. E a gente, para classificar para a Copa, porque o Brasil não ia. E a gente foi campeão. A Argentina acabou sendo campeão numa bagunça da AFA, que é tão ruim, talvez pior que a CBF, inclusive. Acabou sendo campeão com um técnico interino, que não é nos planos, ou seja, dá. Porém, fazendo um bom ciclo, a gente se aproxima do título. Fazendo um ciclo ruim, as chances são menores. Mas é o Brasil, a gente tem bons jogadores, a gente tem um excelente técnico agora. A gente tem, por mais que não seja uma geração de Ronaldinhos, de Ronaldo Fenômenos, uma geração, cara, o Vinícius Júnior ganhou tempo atrás a bola de ouro não, né? Mas o prêmio de melhor do mundo. Foi melhor do mundo da temporada. A gente tem aí o Rodrigo sendo cobiçado por todos os times. Camisa 10 do United, por mais que o United não esteja na melhor fase, é nosso. O capitão do Newcastle, um dos maiores ídolos aí do Newcastle, é nosso. A gente tem jogadores. O Estevão brilhando aí no Chelsea. Cara, o mundo inteiro, inclusive, se pegar a Champions League, a artilharia por nacionalidade, a gente sempre lidera. A gente tem jogadores. Tem, por mais que não seja 4, 5 bolas de ouro, temos mais que suficiente para fazer uma boa Copa. E aí, é no mata-mata, é ver como esse time vai se encaixar. Dá para ser campeão, mas a CBF fez o possível para deixar isso o mais longe, né, do nosso alcance possível. É isso, essa é a análise das eliminatórias, tentando passar o que foi. E um grau de otimismo, será que a gente pode usar essa palavra? Mas assim, dá. Lembrando que, se a gente perder a Copa, não é por cabelo pintado, não é por dancinha, é por mau trabalho, mau gestão e não pensar futebol. Não é por você chegar lá e postar algo no TikTok. É isso, vamos ver o que será da seleção brasileira. Teremos amistosos ainda contra o Japão e Coreia do Sul. Por mais que sejam seleções mais fracas, acho até válido o teste, principalmente o Japão. Vamos ver como é que a seleção vai se lidar, vamos ver quem que o Ancelotti vai convocar. Já estamos chegando cada vez mais próximos da Copa, que tem seu sorteio em dezembro. E vamos ver o que será de seleção brasileira em 2026. É isso, valeu, fui. Jogar lá é difícil.